Você sabia que quem tem vício com jogos de loteria, jogo do bicho, jogos de azar, baralhos, dominó e jogo apostado tem uma consequência muito grande? Pois é, tem influências malignas no meio disso, passam por situações dificílimas e não sabem por que estão passando, principalmente na área financeira. Todas as pessoas que se envolvem com jogos de azar, loteria esportiva, né? Todo tipo de loteria, Mega Loto, Mega Fácil, e aí vai. Por todo tipo de jogos que você faz apostas, né? Temos também agora na área da internet, que eu vou falar também. Tudo isso traz influências malignas no setor da área financeira. Muitas vezes você não entende, muitas vezes você às vezes não consegue entender. Mas por que tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro nesses jogos de apostas e vivem em fracassos, têm muitos prejuízos, têm muitas derrotas e às vezes elas não entendem? Ficam na sarjeta e daqui a pouco, quando recebe alguma quantia, volta a realizar as mesmas coisas. Neste vídeo eu vou falar que o vício de jogos de azar traz a marra financeira, muita marra financeira. Eu quero trazer aqui primeiramente as pesquisas, né? As pesquisas indicam que entre 10 a 14 milhões de brasileiros, eles apresentam sintomas de dependência ou transtorno relacionado a apostas. Pois é isso mesmo, de 10 a 14 milhões de brasileiros ele vive com esses problemas de transtornos e dependência relacionado à aposta. Ela não consegue se desvencilhar, pode observar. Ela tem o seu dinheirinho, mas ela sempre reserva um dinheiro para poder estar amarrado na aposta, acreditando que ela vai ser sortuda para receber uma boa quantia na loteria esportiva e seja qualquer tipo de jogo de azar. Tem o pôquer, tem baralho, tem dominó, tem sinuca, tem qualquer tipo de vício que faz com que você acredite naquele jogo para receber retorno financeiro, são chamados de jogos de azar. E isso traz amarras financeiras, amarras espirituais. Espíritos malignos começam a adentrar, né? Então vamos lá. Entre 10 e 14, como falei, apresentam sintomas de dependência em jogos de azar, com maior prevalência entre os adolescentes que já estão indo por caminho da juventude, principalmente pessoas que têm baixa renda. Então, de 1 milhão a 400 mil pessoas, né, no caso brasileiros, eles já desenvolveram transtornos de jogos com envolvimento em apostas associados ao quê? A prejuízo pessoais, sociais e até mesmo financeiro. A maioria delas tem muito prejuízo nessas áreas. Eu quero que você fique bastante atento nesse vídeo, porque se você não passou isso, você vai entender que tem muitas pessoas que estão passando isso e elas não entendem. Existem muitos transtornos, ela tem problema de relacionamentos, problemas sociais, problemas pessoais. Então eu vou falar tudo isso neste vídeo. 38,6% dos apostadores, eles enfrentam algum grau de risco ou transtorno relacionado ao vício. Entre 14 e 17 anos é a média que começa esse transtorno. É o grupo mais vulnerável que se encontra. Por quê? Porque ele acredita que é a forma mais fácil de ser rico, é a forma mais fácil de você entrar em uma bênção financeira, digamos assim. Hoje nós estamos numa era tecnológica de avanço na área digital, né? Então, por exemplo, existe hoje várias plataformas de apostas online. Hoje nós conhecemos elas como as bets, né? Então vários, até jogadores de futebol faz muitas propagandas sobre essas plataformas, né, de apostas online, são chamadas bets. Elas já são a segunda modalidade de jogos mais utilizada no Brasil, respondendo por 32,1% dos apostadores. Então as bets hoje na área da internet, ela corresponde ao maior vício, né, de 32,1% dos apostadores, eles estão alojados na internet. E geralmente começa entre 14 e 17 anos, na fase de adolescência. É um número absoluto, por exemplo. Esses 32,1% que eu acabei de mencionar equivale a 9 milhões e 100 mil brasileiros
que estão apostando nesses jogos online chamados de bets. Aí você pergunta, poxa, um número muito alto, muito grande, né? Existe algum impacto, né, na saúde mental dessas pessoas? Ela atinge a mentalidade dessas pessoas? Sim, ela atinge sim. O transtorno de jogo é reconhecido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma doença. Preste bastante atenção. Toda pessoa que tem vício, né, em jogos, seja ele eletrônico, seja ele em sinuca, seja em baralho, preste atenção. Tudo baseado em aposta. Eu não estou falando que você joga um sinuca, você joga um baralho, mas não é apostado e não é vício. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que são dependentes, ela não consegue sair daquilo, elas estão sempre envolvidas nesses jogos para poder apostar e ganhar dinheiro. E mais agora na área da internet, né, que tem as chamadas bets, como eu tenho falado. Então, elas são consideradas, a OMS, ela considera o transtorno do jogo, é considerado como uma doença. É igual ao vício do álcool. O alcoólico anônimo, por exemplo, ele é a mesma coisa de você estar vivendo um vício na área das apostas de jogos. Especialistas alertam para o aumento de comportamento problemáticos relacionados às apostas, especialmente entre os jovens, e destacam agora a necessidade de estratégia para poder se prevenir e tratar, só que até hoje eles não conseguiram tratar esta forma, de forma natural, estou falando de forma natural, né? Então vamos lá. Ao entrar, preste atenção agora já você entendeu todo o contexto, né, natural, né? Agora, ao você entrar no mundo espiritual, eu quero que você entenda bastante o seguinte: qualquer contato com qualquer prática contrário aos princípios da palavra de Deus, por exemplo, o vício é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque você termina idolatrando aquele lugar. Você idolatra o jogo com a expectativa, com a esperança de obter o seu sucesso financeiro. Então você depende daquilo, você cria uma dependência, e nós não devemos depender de nada a não ser de Deus. Então nós não devemos criar deuses. Termina criando um Deus para você. A solução de um viciado em jogos, a solução para ele é o jogo, porque ele sempre acha que ele vai, naquela próxima oportunidade ele vai ganhar. Na próxima ele adquire uma esperança de ganhar recurso financeiro. Na próxima ele vai ganhar dinheiro e vai solucionar as dívidas que ele tem, o problema que ele tem financeiro. É sempre assim, o vício cria essa mentalidade. Então isso vai contra o princípio da palavra de Deus. E toda quebra de princípio da palavra de Deus, o homem dá o direito legal de entrar na sua vida e nela estabelecer domínio. Tudo aquilo que quebra um princípio, eu dou um direito, né, para aquilo me dominar. Então, quando eu acredito que nesse jogo de aposta que eu estou fazendo, eu dou o direito legal de ele me dominar. Eu passo a ser dominado por aquele estilo de vida, que é o jogo de azar. Passo a ter o domínio daquilo. E às vezes a gente nem percebe que isso existe, né? Então, o que é que acontece? Quando dou o direito legal daquilo adentrar na minha vida, aí entra espíritos malignos. Por que espíritos malignos entram? Porque se quebra um princípio de Deus. Não é mais Deus que está naquele lugar. Não é mais Deus que está agindo naquele lugar. Agora é o reino das trevas. São espíritos malignos. Preste atenção. Existem anjos de Deus e existem anjos caídos. Então, quando nós honramos a palavra de Deus, os anjos de Deus nos servem. Eles começam a estar cooperando com o propósito de Deus em nossas vidas. Quando nós quebramos esta aliança, abrimos uma aliança com o reino das trevas. Aí passamos a ter a influência de espíritos malignos, e eles começam a influenciar nossas vidas, áreas da nossa, principalmente aonde eu estou adentrando. Se eu sou um viciado em jogos de apostas como loteria, Mega Sena, jogo do bicho, e aí vai adiante, eu dou o direito legal que agora esses princípios, agora esses espíritos malignos, eles começam a me influenciar nessa área. Na área financeira eu fico cada vez mais amarrado, cada vez mais eu fico preso naquela área que eu não terei sucesso. Então vai vir escassez, vai vir prejuízo, vai vir aumento de dívida, vai vir transtorno social, vai vir problemas emocionais como casamento, como filhos, família. Então a gente começa a
ver tudo isso de forma bem drástica, né? Então vamos lá. O propósito dos demônios, dos espíritos malignos que adentraram nessa atitude é controlar todas as áreas da nossa vida: emocional, sexual, sentimental, espiritual, física, conjugal, financeira. Por quê? Porque o primeiro espírito maligno, presta bastante atenção nisso, o primeiro espírito maligno que entrou nos jogos de azar, ele vai agora convidar outros, porque ele teve acesso à nossa vida, ele tem acesso à nossa história, e ele começa agora a convidar outros espíritos malignos para adentrar, porque ele entrou, a porta foi chamada, ele entra, a porta foi aberta para ele entrar. Quando ele entra, ele convida outros, porque a porta está acessível, ele convida outros, aonde vai vir agora a influência sentimental, física, conjugal, financeira, e aí começa a fazer tantos transtornos, tantas bagunças, que muitas vezes a gente nem imagina, né? Todo envolvimento com os jogos de azar, como vídeo, poker, as bets, loteria, jogo do bicho, bingos, muita gente fala de bingos, muita gente fala aí fazer bingo evangélico, né? Então não é de Deus, né? Não quebra o princípio de Deus. Deus não quer que a gente faça bingo, porque termina a gente fazendo aposta, não é um sorteio, então não é algo que a gente vai apostar. Então bingos também não é contra o princípio de Deus. Então jogos de carta ou apostas desta natureza, ela abre brecha para a área das finanças, onde as pessoas serão amaldiçoadas por influências malignas que vai reger todas estas práticas. Então, quando você vê uma pessoa que tem, ou então até você mesmo, que está passando por esse problema, não sabe como lidar com isso, você tem vivido grandes transtornos financeiros e está apostando nesses jogos e achando que vai dar certo um dia. Olha, isso é um espírito de engano, isso está amarrando a sua vida, é melhor você acabar com isso, não faça mais isso, saia dessa história, saia desse estilo de vida que vai te prejudicar, vai prejudicar seu casamento, vai prejudicar seu nível social, você vai começar a arranjar, vai procurar pessoas para te emprestar dinheiro, porque o dinheiro não vai dar, vai ficar amarrado, e aonde vai aumentar a quantidade de pessoas que você vai dever, você vai começar a dever nos lugares, você vai começar a ter escassez, você vai começar a ter fadiga, você vai começar a entrar em frustração, você vai estar em discussão na sua família, porque a família vai sofrer, porque não terão abundância da área financeira, então você vai ter um transtorno mental, isso vai acabar abalando a sua mente, isso vai te pressionar, isso vai te deixar triste, isso vai fazer com que você viva uma história até de mediocridade. Então, se você está entendendo o que eu estou te dizendo neste vídeo, este vício, ele vai te amarrar financeiramente. Todo vício, né, que você tenta fazer em jogos de azar, seja ela bets, que é na área da internet, qualquer tipo de jogos, de aposta, você está entrando em aposta, você está aplicando dinheiro para apostar, para receber alguma coisa, isso se chama jogos de azar, e aí você vai ter influência de espíritos malignos na área financeira e ainda vai ter amplitude de outras áreas. Então, esse vídeo é para que você entenda que você não deve continuar a viver nessas práticas, porque isso vai ser uma amarra espiritual e você não vai ter abundância na sua área financeira, e você vai ter prejuízo em todas as áreas da sua vida, e você vai totalmente entrar em depressão, porque é certo que isso é considerado uma depressão, porque vai dar tristeza. Se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já declarou que o transtorno de jogos é uma doença, se o natural já entendeu que isso é uma doença, imagine o que o mundo espiritual já não está lhe dizendo. Se eu estou te falando isso aqui, é porque você precisa entender que está na hora de dar um basta nisso. Se você conhece alguém que está vivendo essa amarra espiritual, envie esse vídeo para ele ou para ela, para que ela venha ser liberta e venha entender o que fazer agora. O que é que deve ser feito? Olha, pede perdão a Deus, peça perdão a Deus, porque você não sabia disso. Você estava amarrado ingenuamente, você estava na ignorância do conhecimento, mas agora quando você passa a conhecer e entender que isso é uma prática abominável a Deus, você começa a pedir perdão, peça perdão a Deus, que Deus, pelo seu Filho, o sangue de Jesus, Ele te perdoa, e na hora que Ele te perdoar, não pratique mais
Comece agora a ter uma aliança com Deus. Confesse que a sua vida agora é dependente do Senhor. E você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, porque Ele te salvou. Em Jesus você terá uma vida abundante. João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus tem uma vida abundante, pela qual você não precisa ir para as apostas, você não precisa ir para as bets. Se você está sendo tentado a mudar a sua história através de jogos de aposta, isso é uma mentira, isso é um engano. Saia disso, porque Deus vai te dar capacitação, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai honrar a sua história, pela qual você confiará nele. Ele abrirá portas para a qual você nunca mais precisará entrar neste meio, e aí você vai conseguir ter uma paz com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, um nível social alegre, abundante, sem dever a ninguém e ajudando as pessoas, porque a bênção de Deus, ela estará com você. Amém? Que Jesus te abençoe tremendamente. Acredite nessa palavra, porque Jesus te escolheu. Fica na paz.